Você já se perguntou como realmente é ligado o motor de um avião comercial? Não estamos falando de girar uma chave, nem de apertar um botão mágico. Estamos falando de despertar uma fera de 6 toneladas de metal e fogo, capaz de levar centenas de pessoas a quase 1000 km por hora. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual país você está assistindo este vídeo. Adoro ver a diversidade da nossa comunidade e como a paixão pela aviação nos une pelo mundo. Se você já olhou pela janela enquanto o avião se prepara para decolar e ouviu aquele rugido que cresce lentamente até se tornar ensurdecedor, você presenciou uma das coreografias mais precisas da engenharia humana, o acionamento de um motor turbofan. E acredite, não é nada simples. Para entender, precisamos mudar a forma como pensamos. Num carro, ligar o motor é questão de segundos. Uma faísca, um motor de arranque elétrico e pronto. Mas num avião, a física dita as regras. Aqui, cada rotação, cada sopro de ar e cada grau de temperatura são calculados com precisão milimétrica. Por quê? Porque estamos falando de motores que podem ter mais de 3 metros de diâmetro, com pás que giram a mais de 15.000 rotações por minuto, gerando empuxos que superam 30 toneladas de força. Um turbofan não liga, ele desperta. E para isso, precisa de algo muito mais sutil que eletricidade. Precisa de ar comprimido. Imagine tentar empurrar com as mãos uma turbina de 6 toneladas. Impossível! Nenhum motor elétrico teria força suficiente para mover tanta massa a partir do zero. Então, os engenheiros encontraram outra solução. Em vez de força bruta, usaram inteligência e pressão. O segredo está em usar ar comprimido como fonte inicial de energia, um ar que age como uma mão invisível, capaz de girar as partes internas do motor até que ele possa se sustentar sozinho. Mas antes de chegar a esse ponto, precisamos entender como um motor turbofan é construído. Porque dentro daquele cilindro de aço e titânio, não existe apenas um motor, mas dois, girando um dentro do outro. Na parte dianteira está o grande fã, aquele enorme ventilador que você vê girando pela janela. Sua principal função é mover o ar. Uma parte entra no motor e outra o contorna por fora, gerando a maior parte do empuxo total. Logo atrás, escondidos em seu interior, estão os compressores, uma série de pás menores que comprimem o ar e o enviam para a câmara de combustão. E aqui vem o mais interessante. Esses compressores não estão ligados diretamente ao fã principal. Cada um tem seu próprio sistema, seu próprio eixo e sua própria turbina. É como se houvesse 2 motores dentro de um só, girando a velocidades diferentes, mas sem nunca se tocarem. Um é o sistema de baixa pressão, onde está o fã, e o outro é o sistema de alta pressão, responsável por alimentar a combustão. E aqui surge o primeiro grande truque da engenharia. Para dar partida em um motor turbofan, não é preciso mover tudo. Basta fazer girar o núcleo, o conjunto de compressores e turbinas de alta pressão. Eles são menores, mais leves e exigem muito menos energia para começar a girar. Uma vez que esse núcleo começa a se mover, todo o restante do motor o acompanha, como uma reação em cadeia perfeitamente orquestrada. Por isso, o verdadeiro ligar do motor não começa na frente, no fã, mas nas profundezas do seu coração. E é aí que entramos na peça-chave de toda essa história, o APU, Unidade de Potência Auxiliar. Um pequeno motor escondido na cauda do avião, invisível para os passageiros, mas vital para que tudo funcione. O APU é basicamente um mini-reator, um pequeno motor a jato que não serve para voar, mas para fornecer energia elétrica e ar comprimido aos motores principais. Quando o avião está no solo, é o APU que entra em ação. Primeiro, ele é acionado por um pequeno motor elétrico, sim, como o de um carro, leve o bastante para fazê-lo girar. E uma vez ligado, ele produz 2 coisas essenciais: eletricidade para todos os sistemas do avião e ar comprimido em altíssima pressão, entre 35 e 45 libras por polegada quadrada. Esse ar percorre dutos internos até as válvulas de partida dos motores principais, esperando o momento exato em que será liberado. Quando o piloto move a alavanca de start, ele não está ligando o motor como faria em um carro. Na verdade, está enviando um comando digital ao cérebro central do avião, o FADEC, sigla para Full Authority Digital Engine Control.
O FADEC abre uma válvula específica que permite a passagem do ar comprimido vindo do APU até os compressores de alta pressão do motor. E é aí que a mágica começa. Esse ar comprimido empurra as pás internas, fazendo-as girar lentamente no início, e depois, cada vez mais rápido, até atingir a velocidade mínima necessária para iniciar a combustão. E o mais impressionante, tudo isso acontece sem fogo, sem combustível, sem explosões. Apenas ar movendo metal com precisão matemática. O piloto observa atentamente os indicadores na tela. As rotações de NEN2, que representam o núcleo de alta pressão, começam a subir. Quando o sistema detecta que a velocidade é suficiente, o FADEC abre outra válvula, a do combustível. Nesse instante, o querosene é injetado finamente na câmara de combustão. E então, duas velas especiais disparam uma faísca. O que antes era apenas um fluxo frio de ar se transforma em uma chama viva, controlada e constante. O motor desperta, e quando isso acontece, o som muda completamente. De um zumbido agudo e metálico, ele passa a um rugido profundo e envolvente. É nesse momento que o fã dianteiro, aquele que todos veem, começa a girar. O gigante acordou a partir daqui. O processo entra em sua fase mais delicada, o monitoramento. Os pilotos observam cada parâmetro do motor com atenção cirúrgica. O FADEC, o cérebro eletrônico, controla absolutamente tudo: o fluxo de ar, o tempo de ignição, a pressão, a temperatura e o combustível. Mas, mesmo assim, há 3 indicadores-chave que os pilotos nunca deixam de olhar: NEN2, ITT e NUM. NEN2 indica quanto estão girando os compressores de alta pressão. Se não atingirem a rotação mínima dentro de um tempo determinado, geralmente 30 segundos, o sistema considera a partida mal sucedida. ITT, a interturbine, temperatura entre as turbinas, mostra se o calor está subindo no ritmo correto. Se ela aumenta rápido demais ou ultrapassa o limite máximo, significa que o motor está superaquecendo, um fenômeno conhecido como hot start ou partida quente. Por fim, NUM representa a rotação do fã dianteiro, que ainda está parado nesse momento. Ele só começa a girar quando o fluxo de gases superaquecidos se torna forte o bastante para impulsioná-lo. Todo esse ritual leva, em média, de 90 segundos a 2 minutos. É o tempo necessário para que o motor saia do repouso absoluto e alcance a velocidade de marcha lenta estável. Durante esse intervalo, cada fração de segundo é monitorada e registrada. Se qualquer pressão, temperatura ou fluxo de combustível se desvia do ideal, o FADEC aborta o processo instantaneamente. Nada é deixado ao acaso. Na aviação, precisão é sinônimo de segurança. E para quem está sentado dentro da cabine, tudo isso se traduz em sons e vibrações que contam uma história. Um leve assobio, depois um zumbido crescente, até que, de repente, um rugido profundo toma conta do ar. É o som de um motor despertando e de toda a física trabalhando em perfeita harmonia. Agora vem uma das partes mais curiosas. O que os passageiros realmente ouvem durante todo esse processo? Se você já sentou perto da janela, deve lembrar daquele som peculiar, um assobio agudo que cresce, muda de tom e se transforma num rugido grave e poderoso. Esse é o exato momento em que o motor deixa de depender do ar comprimido externo e passa a gerar sua própria energia interna. Primeiro, você ouve o ar sendo soprado, depois o zumbido das pás ganhando velocidade, e por fim, o rugido quando o combustível se acende. A partir daí, o motor já não precisa mais de ajuda. Quando ele alcança a velocidade mínima de operação, cerca de 25% do regime máximo, o FADEC desliga automaticamente as velas de ignição. Elas já cumpriram seu papel. O motor agora se mantém vivo sozinho, alimentado apenas pelo fluxo constante de ar e querosene. É como uma chama eterna. Enquanto houver oxigênio e combustível, ela continuará rugindo sem parar. Os pilotos então conferem se todos os parâmetros estão estáveis: a pressão do óleo, a temperatura do combustível e os níveis de vibração. Se tudo estiver dentro do esperado, o comandante anuncia calmamente pelo rádio: motor 1, ligado e estável. E enquanto isso, lá fora, os técnicos já se preparam para o próximo passo. Mas o que acontece quando o APU falha?
Ou quando o avião está em um aeroporto sem estrutura para fornecer ar comprimido? É aí que entra em cena um sistema de backup impressionante tão barulhento que muitos passageiros pensam que algo deu errado. Estamos falando da GPU, a Ground Power Unit. Imagine um gerador industrial sobre rodas, com um motor a diesel rugindo a plena potência. Esse é o GPU. Sua missão é simples, mas vital: produzir ar comprimido em alta pressão, entre 35 e 45 libra por polegada quadrada, suficiente para mover os compressores do motor principal. O equipamento é conectado ao avião por uma mangueira grossa e flexível, que se encaixa sob o fuselagem, exatamente no ponto onde normalmente entra o ar do APU. O técnico de solo e o piloto se comunicam por rádio para coordenar a sequência precisa de brinhenta. Partida. Primeiro, desligam o sistema de ar-condicionado da cabine para evitar que o ar quente do motor a diesel entre no avião. Depois, o técnico abre as válvulas do GPU e o ar comprimido começa a fluir em direção ao motor. Lá dentro, o som é ensurdecedor, um rugido constante que parece vir de todos os lados. Mas não há nada errado. É apenas o grito mecânico de um motor auxiliar trabalhando no limite para despertar o gigante. Quando o motor principal finalmente desperta com a ajuda do GPU, o que acontece dentro dele é idêntico ao processo de partida com o APU. O ar comprimido faz girar os compressores. O FADEC detecta a velocidade ideal, o combustível é injetado, as velas de ignição disparam a faísca e o motor entra em seu ciclo autossustentado. Mas aqui vem algo ainda mais engenhoso. Assim que o primeiro motor está ligado e estável, o avião não precisa mais do GPU para acionar o segundo. Ele pode usar o ar comprimido do próprio motor já em funcionamento. Esse processo é chamado de partida cruzada, Cross Bleed Start. É um sistema tão elegante que parece simbólico. Um motor acordado ajuda o seu gêmeo adormecido a ganhar vida. O ar comprimido gerado naturalmente pelo primeiro motor é desviado por válvulas internas e direcionado ao segundo, empurrando seus compressores de alta pressão da mesma forma que faria o APU. Esse procedimento exige precisão absoluta. O primeiro motor precisa estar produzindo pelo menos 35 libra por polegada quadrada de pressão de ar, funcionando a 25% de potência mínima, para conseguir transferir energia suficiente. Enquanto isso, os pilotos ajustam cuidadosamente o empuxo do motor ativo, enquanto o FADEC do segundo coordena toda a sequência de partida. Na cabine, ambos monitoram pressão pneumática, temperatura e rotações em tempo real. Quando o segundo motor atinge o ponto de ignição, o som se multiplica. Um rugido profundo e sincronizado toma conta do ambiente, uma verdadeira sinfonia mecânica que anuncia que o avião está completamente vivo. Essa redundância é uma das razões pelas quais a aviação comercial é o meio de transporte mais seguro do mundo. Cada sistema crítico tem sempre um plano de backup, e o acionamento dos motores não é exceção. Mesmo que falhem o APU e o GPU, os aviões modernos estão preparados para receber ar comprimido de outra aeronave. Sim, um avião pode ligar seus motores usando o ar de outro avião. Eles se conectam por dutos especiais de serviço na pista, permitindo que um avião empreste ar a outro. E falando em diferentes modelos, nem todos os aviões realizam esse processo da mesma forma. Os Boeing 737, por exemplo, podem usar tanto o ar do APU quanto do sistema de ar-condicionado interno para dar partida. Já os Airbus A320 e A330 contam com sistemas ainda mais versáteis, que permitem usar o ar do APU, do GPU ou até de outro avião, se necessário. Enquanto isso, os gigantes como o Boeing 777 ou o Airbus A380 possuem APUs tão potentes que conseguem ligar ambos os motores ao mesmo tempo. Mas essa manobra é rara, os pilotos preferem acionar um motor de cada vez para prolongar a vida útil do APU e reduzir o consumo de combustível. E é nesse momento que começa uma das partes mais fascinantes para quem está a bordo: os sons. Cada assobio, cada rugido, cada mudança de tom é um reflexo exato do que está acontecendo dentro do motor. Tudo começa com um assobio suave, quase como o ar escapando de uma válvula. É o ar comprimido do APU ou do GPU entrando nos compressores de alta pressão.
Ainda não há fogo nem combustível, apenas ar frio fluindo com força constante. Logo em seguida, esse som se transforma em um zumbido crescente, como se algo estivesse ganhando velocidade sob a asa. São os compressores girando cada vez mais rápido, chegando a mais de 15.000 rotações por minuto. E então, acontece a transição. O zumbido se torna um rugido profundo e poderoso. Esse é o momento exato em que o combustível se acende e o fogo começa a empurrar as turbinas. Dentro do motor, a temperatura ultrapassa 1000 graus Celsius e o fluxo de gases quentes começa a girar o fã dianteiro. O que era um leve murmúrio metálico se transforma no rugido inconfundível de um avião despertando para a vida. Mas há algo mais. Se a partida for feita com uma unidade externa ou GPU, você ouvirá primeiro um barulho industrial ensurdecedor, um motor a diesel rugindo no limite por vários minutos. E está tudo bem. Esse é apenas o plano B em ação, o avião, usando sua segunda fonte de energia para despertar. Em alguns aeroportos mais silenciosos, você pode perceber até a diferença entre o arranque do primeiro e do segundo motor. O primeiro soa mais longo, com uma subida gradual de frequência. O segundo é mais curto e firme, porque já recebe ar do motor ativo, o famoso arranque cruzado. Se você estiver sentado sobre a asa direita e perceber que o motor esquerdo liga primeiro, é bem provável que o motor do seu lado seja o segundo a despertar. E quando isso acontecer, o som que você ouvirá é pura física em movimento, o som da ciência e da engenharia em perfeita harmonia. Quando ambos os motores estão ligados, os pilotos realizam uma série de verificações cruciais: temperaturas dos gases, pressões de óleo, níveis de vibração. Cada número no painel tem um limite exato. Se algo sair da faixa, o FADEC detecta instantaneamente. Mas quando tudo está dentro do verde, chega um dos momentos mais sutis e belos do voo. O comandante, com voz calma e profissional, diz pelo rádio: motores 1 e 2, ligados e estáveis. Nesse instante, o avião deixa de ser uma máquina inerte e se torna um organismo vivo respirando ar, gerando energia e pronto para se mover. A beleza desse processo está na sua precisão cirúrgica. Das válvulas de ar, comprimido às velas de ignição, dos sensores digitais às leituras de pressão, cada peça tem uma função exata e todas trabalham em sincronia absoluta. E o mais impressionante, esse ritual se repete milhares de vezes por dia, em aeroportos ao redor do mundo, sob chuva, neve, calor ou vento, sempre com a mesma confiabilidade. Os motores turbofan modernos, como os do Boeing 787 e do Airbus A350, aperfeiçoaram esse processo a um nível quase perfeito. Hoje, o piloto apenas seleciona qual motor ligar, e o computador faz o resto, controla a pressão, a temperatura, o combustível e monitora centenas de variáveis por segundo. Tudo é tão automatizado que, de dentro da cabine, o processo parece quase silencioso, embora lá fora ainda seja uma verdadeira sinfonia de aço e fogo. Mas nem sempre foi assim. Nos primeiros jatos comerciais, os pilotos precisavam controlar manualmente cada válvula, cada faísca, cada fluxo de ar. Um pequeno erro podia superaquecer o motor ou inundá-lo de combustível. Hoje, após décadas de evolução, esse processo é tão seguro que uma falha de partida ocorre apenas uma vez a cada vários milhões de tentativas. Então, da próxima vez que você estiver sentado perto da janela e ouvir aquele assobio se transformar em rugido, lembre-se do que realmente está acontecendo. A poucos metros de você, um motor de 6 toneladas está acordando para a vida, graças a uma dança invisível entre ar, fogo e metal. O APU sopra seu primeiro fôlego. O FADEC coordena os impulsos. O ar desperta as turbinas. E o fogo acende uma sequência de energia tão perfeita que se repete milhões de vezes no mundo inteiro sem erro algum. E agora você sabe. Ligar um motor turbofan não é girar uma chave. É uma coreografia de precisão, física e potência controlada. Um verdadeiro milagre da engenharia moderna que acontece diante dos seus olhos todas as vezes que um avião se prepara para voar. Se você gostou dessa viagem ao coração do motor, deixe o seu like, inscreva-se no AeroCielo e ative o sininho para não perder os próximos vídeos onde continuaremos revelando os segredos ocultos da aviação moderna.
Nos vemos no próximo voo, a bordo do conhecimento.